Olá, amados! Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração. Então fique atento aí, ok? Semana passada estudamos a lição de número 9, que nos falou sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E hoje, essa pré-aula, ok? Estamos aí estudando a lição de número 10, que nos fala sobre o avivamento na vida pessoal, ok? E o texto áureo nos diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículo 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. E a leitura bíblica em classe está em Salmos 63, versículo 1 a 8. Então vamos começar. Leitura bíblica. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Que maravilha! Não te esqueça de se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, ok? Deixe o seu like, comente, compartilhe. É muito importante que você interaja com o canal, ok? Assim você está evangelizando também comigo, ok? E assim o YouTube entende que o vídeo é relevante, é interessante, e assim indica para muitas outras pessoas também serem abençoadas através da palavra de Deus. Amém? Então, comentário, introdução. A palavra-chave da lição de hoje é fervor. O que é fervor? Fervor, segundo o dicionário, é calor, é uma energia, dedicação, zelo. Então, espiritualmente, seria o calor do Espírito Santo, sentir a presença de Deus, não é? Energia espiritual, dedicação, ok? Zelo. Então, tudo isso tem a ver com fervor. A Bíblia diz, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Introdução. É a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Disso aí não se tem dúvida, né? Com certeza. Deus é o mais interessado, né? Que o crente seja avivado. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares. No testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e, principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente, ok? Tópico de número 1, o avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de luta, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus.
Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Versículo 1 do Salmo 63. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Tópico de número 2, ou melhor, subtópico de número 2, ok? Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em viver a fortaleza e a glória de Deus. Como ele pôde contemplar no santuário, Salmo 63, 2, que já foi lido aí no texto áureo, ok? 63, Salmo 63, de 1 a 8. Esse contato glorioso com o Deus da glória na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor, Salmo 63, 3. E ele bendirá enquanto viver, Salmo 63, 4. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, Salmo 63, 4. Também. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual na vida do crente. É capaz de fazer isso, ok? Subtópico de número 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmo 63, 5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Salmo 63, do 6 a 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Salmo 46 nos diz, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Tópico de número 2, o avivamento espiritual do crente. Subtópico 1, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. Para a prática da oração, da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Está aí, Salmo 55, versículo 17, e Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler aqui o Salmo 55, versículo 17, diz assim: de tarde de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Prosseguindo, subtópico de número 2, a prática da oração. Sabemos que Daniel também orava 3 vezes ao dia, era um costume de Daniel, ok? Então tá aí, Daniel 6,10 nos fala sobre isso. A prática da oração, subtópico 2. A Bíblia relata exemplo de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Já lemos o Salmo 55, 17. Daniel orava 3 vezes ao dia. Está aí Daniel 6, versículo 10. Jesus, o maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Então está aí Mateus 26, versículo 36 a 44, nos fala sobre isso. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Então está bem claro aqui, em todo o decorrer até aqui, né? É do estudo que está nos falando
que o avivamento pessoal envolve, primeiramente, uma vida de oração, com certeza, ok? A oração é a chave da vitória. A oração é o canal de comunhão com Deus, falar com Deus. Oração quer dizer falar com Deus. Subtópico do número 3, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinos. Além disso, os dias são maus, é por isso que devemos portar a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 7. Ou melhor, Efésios capítulo 6, versículo 17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, Salmo 119, versículo 97. Ela previne o nosso coração de pecar, Salmo 119, versículo 11, que está escrito, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela nos consola, Salmo 119, 50. Ela dirige a vida, Salmo 119, versículo 105, está escrito, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ordena a vida pessoal, também está aí, Salmo 119, versículo 133. Prosseguindo. Tópico de número 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Subtópico 1, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Então está aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tende cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, Paulo fazendo aí uma recomendação a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Um versículo chave, muito importante, ok? Para a nossa vida e para a lição de hoje. Em suma, claramente uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, Mateus 5, 37, Tiago, capítulo 2, versículo 12. Prudência no falar e no agir. Provérbio 25, 11 e Eclesiastes 3, versículo 1 e versículo 7. Cuidado na saúde física e emocional. Então é epístola, ok? Não é livro Evangelho de João. Aqui está 3 João 1, versículo 2. Então, quando está especificado assim, é epístola de 3 João, que está lá perto de Apocalipse. Então, ali diz que o apóstolo diz que espera, né? Quer que te vá bem e que tenhas saúde. Então, daí a importância do cuidado também com a nossa saúde, com a nossa vida emocional, nossa vida física, ok? Então, prosseguindo. Subtópico número 2, a vida com o cônjuge, isso é, a vida com o marido, a vida com a esposa, né? Então, a vida do casal. Uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Então está aí, Efésios capítulo 5, versículo 22, e depois Efésios 5, versículo 25 ao 27. Então fala sobre a submissão da esposa para com o marido e fala do amor que o marido deve ter pela sua esposa. Então é claro que esse amor precisa ser recíproco, ok? De um para com o outro. A demonstração de carinho e afeto, aí Provérbio 31, 29, Cantares 1, 16,
Cantares 4, versículo 1, uma comunicação eficiente e atenta, Tiago 1,19. Provérbio 18, versículo 13 e 20. Prosseguindo, ou melhor, Cantares 1,16. Vamos ler esse Cantares aí, 1,16, diz assim: eis que é gentil e agradável, ó amado meu, nosso leito é viçoso. Então, uma declaração de amor da esposa para com o esposo. Então, deve haver declarações, né? Tanto da esposa para com o esposo, como o esposo para com o esposo. Então, tudo isso demonstra amor, vida conjugal avivada. Então, vimos que o avivamento ele não abrange somente a pessoa estar pregando, ensinando, ou falando mistério, falando em línguas, ou coisa desse tipo. A vida avivada, ela repercute em todas as áreas da nossa vida, nosso andar, nosso agir, nosso testemunho, nossa vida matrimonial, nossa vida conjugal, nossa vida em família, vida com os filhos, vida com os pais, e com a parentela, com o próximo, e daí por diante. Prosseguindo. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Somente a meditação de Efésios capítulo 5, versículo 18, que está escrito: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Subtópico número 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto. Filipenses 2, 1 e 2, Salmo 2,12, deixando uma ressalva aí que esse Salmo 2,12, na verdade, está falando beijai o filho, mas filho ali está com letra maiúscula, se referindo ao Filho de Deus, ok? Então, ele está falando da nossa adoração, da nossa comunhão com Deus, ok? Não é especificamente aqui de família, apesar de estar aqui esse Salmo capítulo 2, versículo 12. Então, atenção para esse detalhe aí, ok? Aqueles que ministram, principalmente os professores de escola dominical, por isso que é bom atentar claramente, né, detalhadamente, ler a revista, observar os versículos, detalhe por detalhe, ok? Então, prosseguindo, os cuidados espirituais, Deuteronômio 11, 18 a 21, nos fala sobre a ordenança de Deus em ensinar os filhos, né, caminhando, que as palavras de Deus estejam sobre as testeiras das portas, né, daí por diante, e assim ensinar o filho no caminho que se deve andar, o menino no caminho que se deve andar. O hábito do culto doméstico, Salmo 78, 9, o relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6,4 e Colossenses 3,21. A disciplina dos filhos, Hebreus 2,7, Provérbios 19, 18, Jeremias 31, 20. Então, isso quer dizer educação, né? Dar o carinho, né? Mas disciplinar, ensinar, corrigir. Então, tudo isso é importante. Subtópico de número 4. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Está aí, Esdras, capítulo 3, versículo do 11 ao 13. Esdras está ali exortando o povo ali a ser avivado, ser alegre no Senhor, né? E Neemias, capítulo 8, versículo 10, lá nas últimas palavras está escrito: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, está sendo falado ali para o povo em geral, né? Não vou entristecer, porque esse dia é dia de alegria, e daí por diante, e depois ele termina dizendo: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, Deus vai estar alegre conosco quando nós estivermos também alegres no Espírito, quando nós estivermos, ou melhor, ainda dizendo, em comunhão com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele transmite a alegria. A alegria está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, por ali. É
um dos frutos do Espírito Santo: alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, etc, etc. Prosseguindo, a alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida. Por isso, ele é forte. Neemias 8:10, eu já citei, ok? Semelhantemente a Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Então está aí, Daniel 3:12, 19, 26 e Daniel 6, versículo 1 a 10. Então está aí essas passagens daqueles 3 jovens quando foram lançados na fornalha ardente, porque eles não temeram a ira do rei por não ter adorado a estátua que foi levantada, e assim Deus deu um grande livramento para aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Deus estava com ele lá e não permitiu que nada acontecesse, assim como também Daniel, que orava 3 vezes ao dia, não deixou de orar quando houve um decreto do rei, e ele foi lançado na cova dos leões, e Deus o exaltou e não deixou que o leão o devorasse, mas livrou Daniel da boca do leão, ok? E toda a nação, todos tiveram que servir ao Deus de Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus ordenou que todos servissem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Prosseguindo, e finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Prosseguindo, chegamos à conclusão. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Oh, glória! Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim dessa lição. E semana que vem, sábado que vem, se Deus assim permitir, estaremos estudando a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Não perca! Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isto é importante, ok? Assim você estará trabalhando comigo também, ajudando o canal e trabalhando para o reino de Deus, tá? Comente, compartilha, ok? Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.